Vida Longa CBN. Doutora Gabriela, bom dia. Bom dia. Doutora Gabriela, quer dizer então que a panturrilha é o nosso segundo coração? Isso, então. A panturrilha é um músculo da perna, né? E esse músculo, ele ajuda a bombear o sangue da perna para o corpo, retornar o sangue para o corpo. E isso ajuda o coração a funcionar, porque o coração também é uma bomba, também é um músculo. Então, por isso que ele é conhecido como o segundo coração do corpo, né? É o coração bombeando em cima e a panturrilha bombeando embaixo, é isso? Exatamente, porque para vencer a gravidade, o sangue ele precisa dessa contração. Então, a contração da panturrilha, ela ajuda o retorno venoso para o corpo, o retorno do sangue para o corpo. Uhum. Bom, a panturrilha, como é comumente chamada também de batata da perna, né? Isso. De onde veio esse nome, doutora? A senhora que é médica cardiologista, de segundo coração para batata da perna. Isso. Então, a batata da perna é mais pela Pelo forma, né? Pela formato. anatomia, né? Pelo Aham. formato. E é interessante que hoje em dia a gente sabe que a musculatura da perna, né, ela é extremamente importante para a qualidade de vida da pessoa, para longevidade. Então, quanto mais condicionado está o músculo da perna, mais a gente vive. E não tem a ver com o tamanho da batata, vamos dizer assim. Então, mesmo aquelas pessoas que têm uma panturrilha mais fina, né, geneticamente, por constituição, não quer dizer que ele vai ter mais problemas, de circulação, de longevidade, do que a outra pessoa que tem uma panturrilha mais desenvolvida, a musculatura mais desenvolvida. Uhum. Tem a ver com a funcionalidade, com a capacidade da gente fazer atividade, conseguir desenvolver a nossa atividade do dia a dia, subir uma escada, fazer uma caminhada. Pois é, aí vem aquelas perguntas referentes às pernas, né? Às vezes as mulheres andam, os homens também têm essa questão, anda muito e começa a sentir dor nas pernas. Ai, minha perna tá doendo, mas a pessoa não diz se é a panturrilha, se é a coxa, se é o joelho, fala a perna como uma coisa só. Isso é sinal de alerta, é preciso saber que parte realmente da perna está doendo, botar a perna para cima realmente ajuda. Vamos dizer o que que é mito, o que que é verdade aí para o nosso ouvinte? Então, é verdade que quanto mais atividade a gente faz, melhor é o condicionamento da perna. Então, se você não está acostumado a ficar o dia inteiro em pé, é claro que se você ficar um dia inteiro em pé, as suas pernas vão inchar, porque o retorno, ele não está condicionado a você ficar em pé o dia inteiro, né? Então, se a pessoa, por exemplo, vai fazer uma viagem de longa distância, que acaba ficando sentado muito tempo, é normal que a perna fique um pouco inchada, porque você não teve essa contração necessária para o retorno venoso durante o dia. Uhum. Agora, a dor na perna, se ela começar a ficar muito crônica, a gente tem que procurar algumas causas. Por exemplo, varizes, né, de membros inferiores, né, que são que é uma dilataçãozinha das artérias e das veias que fazem que dificultam o retorno venoso. E aí isso acaba gerando dor. Uhum. Outra causa de dor, por exemplo, em casos mais graves, a trombose. Aí a trombose, que eu acho que é o que os pacientes vêm mais preocupados, né? Ah, doutora, eu acho que eu estou com trombose porque minha perna está doendo. Essa é uma condição mais grave, que geralmente tem vermelhidão, tem inchaço, não é só dor, entendeu? Então, na maioria das vezes, as dores nas pernas é porque a gente não está acostumado a fazer atividade que Uhum. deveria fazer. Não está condicionado a ficar em pé tanto tempo, enfim. Vamos tentar
visualizar, fazer o nosso ouvinte conseguir visualizar esse inchaço na região da panturrilha. Tem muita gente Uhum. que, grávida, a gente percebe isso, incha e você aperta o dedinho na canela ou na batata da perna e fica o desenho do dedo da pessoa na pele. É esse inchaço, a gente percebe por esse tipo de marca também, que a panturrilha está inchada, que a perna está inchada e merece cuidado? Isso, a grávida é um excelente exemplo. A grávida, ela está com um volume sanguíneo praticamente dobrado. Então, a gente se readapta, né, no corpo quando a gente está grávida, que a gente ganha um volume muito grande de sangue, porque a gente está bombeando o sangue lá dentro da placenta. E, além disso, tem a compressão do neném, né, do feto, em cima das veias que vão para as pernas. Então, isso tudo dificulta o retorno do sangue. E aí, por isso que a gente aperta assim na panturrilha ou qualquer lugar da perna, na grávida, principalmente nos dias antes de ganhar o neném, aquele montinho, né, que a gente aperta, chega afunda ali. Mas é por isso, por causa da dificuldade de Uhum. voltar o sangue. A Bom, dificuldade acontece na grávida por causa do feto e por causa do excesso de volume que tá rodando no corpo. o sobrepeso ou a obesidade podem causar algo parecido? Com certeza. Aí a gente vai para um outro problema. Por exemplo, o linfedema, né, que é muito comum nas pessoas que têm diabetes, obesidade. Por quê? Porque é uma pessoa que está inflamada, mas ela é constantemente inflamada, e isso faz reter o líquido. E aí a gente tem os inchaços nas pernas, a perna fica dolorida, e aí a gente é um fator de risco para dores nas pernas, para inchaço nas pernas, tanto a obesidade quanto um diabetes mal controlado, uma hipertensão, insuficiência cardíaca, são várias causas que podem gerar esse inchaço nas pernas, entendeu? Pessoas que ficam muito tempo sentadas na mesma posição ou muito tempo em pé, elas têm problemas semelhantes ou a panturrilha reage diferente a cada uma dessas posições? Então, a pessoa ela tem que estar condicionada fisicamente. Então, se eu fico sentado o dia inteiro, mas eu tenho uma atividade física regular e eu tenho um condicionamento bom das pernas, as minhas pernas não vão inchar. Agora, se Uhum. eu fico sentado o dia inteiro ou fico em pé o dia inteiro, um professor, por exemplo, que não faz atividade física, no final do dia ele vai sentir as pernas inchadas. Uhum. Formigamento é sinal de problema? Isso. Formigamento tem muito a ver, principalmente, com a compressão do nervo. E isso acontece por causa da compressão, às vezes, do nervo na coluna que vai para a perna. Esses formigamentos, geralmente, têm a ver com tudo isso que eu estou falando, repetindo, né? Parece que Aham. fica o mesmo assunto, mas é atividade física, é fortalecimento muscular. Então, quanto mais massa a gente tem, menos massa muscular a gente tem nas pernas, menos a gente vai ter uma terceira idade problemática. Então, a gente vai conseguir ter mais disposição para fazer as coisas, menos a gente vai sentir dor, menos a gente vai sentir formigamento. Então, tudo isso tem a ver com atividade física, com condicionamento, com estar no peso ideal, né? Uhum. Salto alto, pode? Ou é um instrumento de tortura para as nossas panturrilhas? Olha, o salto alto, ele vai acabar fortalecendo a panturrilha, né? Então, assim, se você não está preparada para esse tipo de atividade, vai ser uma tortura. Agora, Uhum. a mulher que está acostumada, ela geralmente ela tem a panturrilha mais rígida, né? A Uhum. mulher que gosta de usar o salto alto. Eu praticamente não uso, detesto. Mas se você costuma usar o salto alto, ele força mais a panturrilha, porque você tem que andar na ponta do pé. O salto alto, o problema dele maior é articular. Aí tem a ver com os pés mais
precisamente, não necessariamente com a panturrilha. Pois é, tem gente que anda muito de salto alto, mulheres, né? Muito de salto alto, e quando elas tiram o salto e andam com o pé reto no chão, é que elas costumam sentir dor na panturrilha. Eu já ouvi até a expressão: ah, sua panturrilha é encurtada, sua panturrilha é curta. É porque você vive andando de salto. Isso existe ou é mais um mito? Existe porque você pode fazer uma reestruturação anatômica mesmo, Atrofiar a da panturrilha? articulação, atrofiar a panturrilha. Nossa. Tem Ah, gente que deforma o pé de uma forma que às vezes ele não consegue ficar com o pé plano, né? Então, por isso que o salto alto é tão perigoso. A gente uhum, não, os ortopedistas poderiam falar isso um pouquinho melhor, mas entendi. é, ele deforma de uma forma tão ruim o tornozelo, o pé, e isso acaba gerando dor na panturrilha. A senhora falou sobre a compressão, né? Que a formigamento provavelmente aparece por conta da compressão em cima do nervo. Meias de Isso. compressão realmente funcionam? Existem compressões diferentes para cada tipo de situação, ou perna, ou paciente? Isso. As meias de compressão, elas são um remédio, né? Então, assim, a gente não pode sair indo lá comprar uma meia de compressão. Existem graus de compressão, então existem tamanhos de meias diferentes, cada um adequado para cada tipo de paciente. E existe paciente que precisa realmente usar meia, porque tem insuficiência venosa, ou por diversos motivos, ou porque trabalha em pé e às vezes sente muita dor. Então, a gente geralmente tem que fazer uma consulta com o angiologista ou o cirurgião vascular, e ele vai prescrever o tamanho da meia correto, o grau de compressão correto, porque assim, às vezes você vai lá, compra uma meia compressiva até o joelho, isso acaba prejudicando as suas varizes, dá varizes nas pernas. Então, às vezes a meia de compressão tem que vir até a coxa. Então, tudo isso tem que ser investigado antes de ser prescrito, antes de você sair comprando uma meia de compressão. Mas Uhum, a meia de compressão é excelente. Ela vai ajudar no retorno venoso, porque ela faz o papel do músculo. entendo. Então, por isso que a atividade física é importante, porque o músculo estando rígido não vai precisar de um reforço, como se fosse, né, um Uhum, reforço, a meia é um um reforço apoio. para o músculo. Bom, idosos que ficam muito tempo acamados, idosos que andam muito devagar ou andam menos do que deveriam, e pessoas que Uhum. são paralisadas, né, da cintura para baixo, tetraplégicos, ou mesmo paraplégicos ou tetraplégicos. Mais difícil para essas pessoas trabalharem a panturrilha. Como é que fica Isso, numa situação dessa? O que fazer com cada um deles? isso. Aí a gente tem que investigar, né, tem que analisar cada pessoa individualmente com suas comorbidades, porque a pessoa que fica mais acamada, que tem mais dificuldade, ela tem mais chance de desenvolver uma trombose, por exemplo, que é uma doença grave que pode levar até a morte. Então, a gente, quando tem essa condição, a gente tem que ser acompanhado de perto com o médico. A obesidade é um fator de risco. Então, quanto mais ativo você chegar na terceira idade, menos você vai ter problemas do tipo trombose, inchaço nas pernas. Por isso que é muito importante a gente fazer fortalecimento dessa musculatura, da panturrilha, da coxa, né? A gente tem 2/3 dos músculos do corpo nas pernas, então a gente tem que fortalecer as pernas. Uhum. Fisioterapia, no caso das pessoas que não conseguem, né, se locomover mais, ajuda também, né? Isso, aí a gente está falando de uma outra classe, né, de pacientes. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que teve um acidente, ela não vai ter realmente Como? musculatura Uhum. desenvolvida, né? Ela vai hipotrofiar, a gente chama, né? Vai ficar muito fininho o músculo dela. Aí, às vezes, é legal usar uma meia de compressão para Ah, tá. ajudar, manter Uhum. o membro elevado. Essas pessoas, elas geralmente têm inchaços nas pernas se não cuidar direitinho. A fisioterapia é uma especialidade, né, que pode ajudar nessa circulação.
porque eles têm maneiras, eles têm métodos que ajudam a essa circulação funcionar. Uhum. Então, eles vão me matar, mas uma massagem, uma drenagem linfática, que não é o fisioterapeuta, é um outro grupo de profissional que faz, também pode ajudar nesse retorno venoso, entendeu? Mas, gente, antes de qualquer tipo de atividade, você achar que precisa de alguma coisa, procura o seu médico. Porque ele vai ser a pessoa mais indicada para dizer o que você tem que fazer, que atividade você vai fazer, o que terapias ou tratamentos você precisa, né, doutora? Exatamente. Uhum. Então, assim, sempre que você tem alguma dúvida, minhas pernas incham, minhas pernas doem, eu tenho esse caso de trombose na família, então procure seu médico, converse, tire suas dúvidas, porque é importante. A panturrilha é uma região que é muito importante no corpo da gente. Por isso que a gente chama ela de segundo coração. Bom, para a gente encerrar, eu ouvi dizer que existe um estudo a respeito da nossa saúde estar diretamente relacionada com a musculatura da perna. E aí a gente concluiu, né, nesse estudo, que quanto mais músculo a gente tem na perna, depois dos 50 anos, principalmente, mais longe a gente vai, né? Mais a gente vive com melhor qualidade de vida. Porque principalmente a queda no idoso está ligado muito com o risco de mortalidade. Então, se você tem uma musculatura bem rígida, bem, né, trabalhada, até depois dos seus 60, 70 anos, você tem um risco menor de desequilíbrio, um risco menor de queda, e isso faz com que você viva mais. Uhum. E lembrar que o músculo não tem a ver com o tamanho, né? Porque às vezes a gente olha para uma pessoa magrinha, não quer dizer que ela não tenha músculo. Eu estou falando de você fazer uma caminhada, de você estar sempre fazendo uma musculação, alguma coisa para fortalecer suas pernas. Mas às vezes a pessoa, ela constitucionalmente, ela tem a panturrilha mais magra mesmo, né? Uhum. A questão o fortalecimento. Esse fortalecimento que está ligado à saúde na terceira idade. Eu já vi pessoas que às vezes estão paradas em grupo, conversando em pé, e alguém começa a levantar a ponta do pé e descer assim para o calcanhar, né? É bom então, né? É bom, não, a gente fazer esse exercício. Eu trabalho sentado o dia inteiro, então eu tento levantar o máximo que eu posso. E quando eu não consigo, eu fico sempre mexendo o pezinho para cima e para baixo. Igual quando a gente vai fazer uma viagem de longa distância, né? Às vezes de ônibus ou de Uhum. avião. A gente tem que fazer esse movimento, tem que estar sempre em movimento com as pernas, porque isso vai ajudar o retorno e vai evitar que o sangue forme um trombo, né? A trombose é uma condição grave. É A- claro que tem outros fatores de risco, além dessa falta do movimento, mas a falta do movimento também é um fator de risco para a trombose. Uhum. Trombose que é aquele coágulo que às vezes circula pela corrente sanguínea e pode parar, por exemplo, no coração, Isso, não é isso? exatamente. Uhum. Ou no pulmão, causando falta de ar, e às vezes vai para a cabeça e causa um AVC. Então, é uma condição mais grave. Bem perigosa. Doutora Gabriela, muito obrigada, viu, por conversar conosco. A gente, às vezes, nem pensa no nosso coração direito, quanto mais na panturrilha, né? Então, agora são dois corações para a gente se preocupar, não é? Isso, manter a atividade física, procurar sempre o médico, né? Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu sou ouvinte da CBN, Oba! gosto muito. Então, assim, a gente tem que voltar o olhar para a gente, porque isso vai fazer com que a gente chegue numa terceira idade com mais qualidade de vida. Muito obrigada, doutora Gabriela. Um excelente final de semana, viu? E já fica aqui o Tá, convite para a senhora conversar com a gente outras vezes. tá, joia, então. Obrigada. Um abraço. Tá, um abraço.